Quebrando Tabus, Sexo na Gravidez. Com a gente, doutora Mara Diegoli. Doutora Mara, muito bom estar com você de novo aqui. É um prazer para mim também, Mara. Doutora Mara, sexo na gravidez. Antigamente, as vovós diziam às vezes que não faziam sexo durante a gravidez. Isso porque tinham medo, ou não sei, ou tinham medo de acontecer algo com o bebê. Isso é fato? Como é que a senhora vê isso? É verdade, Marta. Antigamente tinha muitos tabus em relação ao sexo. A mulher era criada como se o sexo fosse uma obrigação e uma obrigação que só podia ter após o casamento. É claro que o sexo sempre existiu e haja visto que tenha tantos filhos no passado, né? Às vezes chegava até 20 filhos. Mas realmente o sexo na gravidez pode ter algumas complicações. Se nós colocarmos no contexto do século passado e dos outros, com os tabus que existiam, é claro que era uma boa desculpa dizer que estava grávida e não podia ter relação. Então era mais desculpa e não era medo, por exemplo, do mito que às vezes elas tinham que o pênis podia machucar o bebê. Era mito também e era verdade também. Porque, claro, se elas não conheciam a anatomia delas, se elas não conheciam o corpo delas, é natural que elas pensassem até que o pênis pudesse machucar o nenê. E aqui uma coisa importante, pode, em alguns casos. Doutora Mara, então pensando um pouco sobre tudo, até quando a mulher grávida pode ter relação sexual? Se a mulher estiver grávida, o colo estiver fechado, ela não estiver tendo contrações, ela pode ter relação sexual até o 8º, às vezes até um pouquinho mais. Mas atenção, se ela tiver contrações, se ela perder água, ou seja, tiver bolsa rota, ou se o colo estiver dilatado, não pode ter relação com o risco de levar infecção para o nenê ou entrar em trabalho de parto prematuro. Peraí, doutora Mara, como assim levar infecção para o bebê? Tem essa possibilidade? Existe bastante. Ai. Então, se o colo está fechado, o colo é onde o bebezinho fica. Então, o útero, ele termina no colo. Durante a gestação, o colo vai se dilatar a tal ponto que consiga passar a cabeça do nenê. Acima do colo existe uma película que é a membrana. A membrana é a bolsa d'água. Ela está segurando a água para que o nenê possa se movimentar e seja protegido, porque o líquido protege o nenê de infecções. Se o colo estiver pérvio, estiver dilatado antes da hora do parto e for ter relação, pode não só contaminar a bolsa, como ainda infectar o nenê. Então, naqueles casos em que o colo já estiver dilatado, naqueles casos em que a bolsa estiver rota, nunca pode ter relação sexual. Uau, isso é muito importante, né, doutora Mara, porque afeta muito. Em contrapartida, se a pessoa, a parturiente, ela tá quase na 42ª semana, não sei, 41ª. A gestação para na 40ª. Que seja na 40ª. Se ela não está tendo dilatação, contração, fazer sexo estimula? Então, hoje em dia, vamos colocar quanto tempo leva uma gestação? Uma gestação geralmente é 40 semanas, mas pode se estender sim até a 42ª, ou seja, uma diferença de uns 15 dias a mais ou 15 dias a menos, e a gestação é de termo. Se ela não entrou em trabalho de parto, ela deve sim procurar o serviço médico para ver se está tendo alguma coisa que está interferindo. Por quê? Porque o nenê pode eventualmente nascer com pós-datismo, ou seja, com algumas complicações, alguns sinais de que ele passou da data. É raro, mas pode acontecer. Agora, se ela tiver relação neste período que passou da data, a primeira coisa antes de ter relação é saber se está tudo bem com o nenê. Porque se passou da data, pode estar em sofrimento fetal. Então é importante que ela procure um médico, que ela faça os exames para ver se ela
pode ou não pode ter relação após esta época. É interessante isso. E tem um caso verídico, que é o meu. O meu filho nasceu com 42 semanas. E depois da 40ª, o médico pedia para estimular, fazendo sexo ou dançando também agachamento. O agachamento, hoje existem várias técnicas que já foram adaptadas e, claro, já existia no tempo, os índios já conheciam, algumas culturas já usavam isso sempre, usaram a vida inteira. Mas hoje, essa história de fazer atividade física, agachamento, é muito importante porque ela estimula a musculatura pélvica a se preparar para o parto normal, tá? Então, isso é bom. Agora, o que os médicos, alguns lugares, estão preconizando é a mulher fazer atividade física na hora do parto. Então, por exemplo, dançar. Por quê? Porque quando a mulher está de pé, a cabecinha força o colo do útero, ou seja, vai entrar em ação a força da gravidade, forçando o colo de útero para que ele se dilate. Se ela estiver fazendo uma atividade gostosa e estiver distraída, ela vai diminuir a dor, vai diminuir a tensão e o trabalho de parto, nesse caso, o trabalho de parto normal, vai doer muito menos e vai ser uma coisa um pouco mais natural para ela também. E doutora Mara, é mito, é fato que a mulher, talvez por causa de processo hormonal, ela tem mais tesão durante a gravidez? Não, isso é mito. E talvez nem tenha muito sentido, porque durante a gravidez a mulher produz o hormônio progestagênio e geralmente o progestagênio ele diminui a libido e ele também pode causar um pouquinho de depressão e a mulher também está se sentindo mais feia. Então a grande maioria, não existe regra, tá? Mas a grande maioria das mulheres prefere nem ter relação durante a gravidez porque elas estão se sentindo feias, elas engordaram, estão pesadas e os hormônios estão atuando no sentido de diminuir a libido também. E outra pergunta que teve aqui, se tem uma ingerência, se é uma gravidez de menino ou de menina com relação ao hormônio? Não tem nenhuma diferença. Não tem diferença? Não, eles dizem o formato da barriga, vai dizer se é menino ou menino, se tem mais espinhas ou menos espinhas, menino, isso não é verdade. E o homem perde interesse pela mulher grávida? Essa pergunta é muito importante. Tem alguns homens que querem muito, desejam muito que a mulher engravide e ter um filho. Então, muitas vezes, o amor pela mulher, o carinho pela mulher aumenta. Mas existe uma outra parte que é ao contrário. Quando ele vê que a mulher já está se preocupando mais com o bebê que está gestando, quando vê que a mulher está engordando, quando vê que ela já não tem tanta vontade de ter relação, eles vão ficando cada vez mais irritados, nervosos e começa a haver mais discussão. Alguns, sem dúvida alguma, vão procurar o sexo fora de casa com outra mulher. Isso é muito frequente. Outra pergunta. Tem alguma posição melhor de sexo durante a gestação, para o tempo de gestação, quando a barriga está maior? Tem alguma coisa que interfere, que não pode? Essa pergunta é ótima. Se a mulher tivesse sentido bem, nos primeiros meses da gestação, ela pode ter relação em qualquer posição. À medida que o útero vai crescendo e que o bebê vai crescendo, ele comprime, se a mulher ficar deitada de costas, o útero vai comprimir o retorno venoso e vai diminuir o afluxo de sangue para a cabeça, então é normal que a mulher tenha tonturas e também para o nenê. Então a posição da mulher deitada de costas é ruim durante a gestação, tanto é que a gente fala, fique de lá. Agora você imagina ter relação sexual no final da gravidez com o homem por cima. Tecnicamente inviável e não deve ter a relação assim, porque só o peso do útero e do nenê já vão comprimir e prejudicar a mãe e o feto. Você imagina o peso do pai junto. Mas então, prejudicar de que forma? Não vai a fluxo venoso para a cabeça da mãe, a mãe pode ter tontura e não vai sangue para o nenê, diminui. Então o nenezinho começa a ter bradicardia, o coração começa a bater mais devagar,
porque não está chegando sangue. Não está chegando porque o útero está comprimindo uma das veias principais que leva o sangue para todo lugar. Doutora Mara, foi falado sobre no começo da gravidez, às vezes a mulher tem um pouquinho até de depressão, está se sentindo. O que pode fazer com relação a isso, para que ela também possa curtir a gravidez, continuar curtindo o marido, ter uma relação sexual gostosa com o marido até quando puder, e para que o relacionamento tenha essa harmonia? Essa pergunta vai entrar numa coisa muito importante, que é o fator psicológico. Claro que a mulher, quando engravida, mexe com uma série de fatores, uma série de valores. Vai depender também do relacionamento do casal. Se o casal está com um relacionamento bom, ele vai continuar bom. Se já não estava, pode piorar. Então, o importante é que se a mulher estiver se sentindo deprimida, estiver se sentindo mal, vale a pena ela procurar um médico ou um psicólogo para fazer uma terapia e trabalhar melhor com a gestação, o que ela significa e como melhorar a forma como ela vai encarar a vida desse bebê e as mudanças do seu corpo. Porque tem tantas mulheres que são tão vaidosas que ao verem que o corpo está modificando, elas ficam histéricas, ficam nervosas e começam até a culpar o nenê. Então, nestes casos, procure sim uma ajuda psicológica. Doutora Mara, então, resumindo, sexo na gravidez não tem problema nenhum, desde que tenha a grávida tenha um acompanhamento com o médico, é isso? Sexo na gravidez não tem problema nenhum, desde que a gravidez esteja correndo bem. Okay. Ou seja, se ela está evoluindo bem, ela não entrou em trabalho de parto prematuro, ela não está tendo sangramento, ameaça de aborto, então pode sim ter sexo. Agora, se ela tiver com ameaça de aborto, tiver com sangramento, tiver entrando em trabalho de parto prematuro ou se rompeu a bolsa, aí o sexo é totalmente proibido. No restante, fiquem à vontade. Então, sejam felizes. Sexo na gravidez, um tema do Quebrando Tabus de hoje. E se vocês tiverem perguntas, continuem mandando para qual o site, o e-mail, doutora Mara? www.maradiegoli.com.br, o Facebook também, Mara Diegoli. Muito obrigada, doutora Mara, uma vez mais. Obrigada a vocês.